das fases aí da fotossíntese é a chamada de fotofosforilação. É a partir da fotofosforilação que eu tenho a formação das moléculas de ATP, tá? A fotofosforilação, ela pode ser cíclica ou acíclica, e é sobre a diferença entre as duas que nós vamos falar hoje. A principal diferença é que na fotofosforilação cíclica, eu só tenho a participação aí do chamado fotossistema 1, tá? Enquanto que eu vou representar ali no nosso esquema como PS1. Enquanto na acíclica eu tenho tanto a participação do fotossistema 1 quanto a participação do fotossistema 2, tá? O PS2. Então vamos aí para cada uma dessas etapas da fotofosforilação, para cada tipo, né? Então, na fotofosforilação acíclica, nós temos a participação do fotossistema 2 e do fotossistema 1. O fotossistema, pessoal, é uma região de captação de luz presente nos tilacóides. Eles se diferem principalmente pela composição, sendo que no fotossistema 2 eu tenho aí uma quantidade de clorofila que absorve aí mais a luz na região aí no comprimento de 680 nanômetros, né? E as clorofilas chamam de P680. E no fotossistema 1, a clorofila absorve melhor a luz no comprimento de 700 nanômetros. Então, eu classifico ela como clorofila P700. Então, a diferença aí, principal entre esses dois fotossistemas é essa. Então, o que acontece? Quando a luz do Sol, né, ela incide aqui, a luz solar incide sobre o fotossistema 2, a clorofila é excitada e ocorre aí a expulsão de elétrons, né? Os elétrons iniciais aqui, os que saem da clorofila, eles vão passar aqui, ó. Deixa eu utilizar aqui outra cor. Utilizar esse roxinho aqui. Então, os elétrons vão sair daqui, ó, e vão passar aqui, ó, diretamente para uma proteína na membrana chamada de quinona, tá? Que eles chamam de proteína Q. A quinona, né, já faz parte aí da cadeia de transporte de elétrons, vai transferir esse elétron, passando aqui por uma outra proteína, vai transferir aqui para uma terceira proteína, que é a plastocianina. Ao passar aqui por essa proteína aqui vermelhinha, que nós chamamos de citocromo da cadeia transportadora, esse elétron permite aí a entrada de H+, tá? Do estroma do cloroplasto para o interior do tilacóide. Continuando então com o elétron vai passar aqui da plastocianina e vai chegar aqui ao fotossistema 1. Esse elétron que chega aqui da plastocianina ao fotossistema 1 vai repor o elétron que o fotossistema 1 também perdeu aí, sendo estimulado pela luz solar, tá? Ao mesmo tempo que a luz estimula o fotossistema 2 e o fotossistema 2 perde um elétron, ela estimula também o fotossistema 1, que perde um elétron também. Então, o elétron que vem do fotossistema 2, ele vai percorrer aqui a cadeia de transporte de elétrons e vai repor o elétron que foi perdido pelo fotossistema 1. O elétron do fotossistema 1 vai ser transmitida aí para uma molécula de ferrodoxina, né, uma molécula aí que o material principal, o composto principal é o ferro, e é a molécula de ferrodoxina que vai transmitir esse elétron aí para a molécula de NADP+, que vai se unir aí com o H+, formando o NADPH. Então, esse NADPH depois vai ser utilizado lá na produção da glicose, né? Na fixação do carbono. E o H+, que entra aqui
para o interior do tilacoide. Depois nós já vimos nas aulas de fotossíntese que esse H+ vai ser expulso aí de dentro do interior do tilacoide, voltando para o estroma, produzindo ATPs, tá? Então a fotofosforilação é acíclica, por quê? Porque o elétron sai de um fotossistema e vai repor o elétron perdido pelo outro fotossistema, sendo que é unidirecional aqui, ó. O elétron caminha em uma única direção, ok? Então vamos passar aqui para a segunda, que é a fotofosforilação cíclica. Na fotofosforilação cíclica, nós temos a participação apenas do fotossistema 1, né, que contém a clorofila P700. Então, o que acontece? A luz incide aqui sobre a clorofila do fotossistema 1, né, e nós já sabemos que essa clorofila excitada vai perder o elétron. Só que o que acontece? O elétron da PS1, do fotossistema 1, vai ser transferido para a ferrodoxina. Só que aqui no caso da fotofosforilação cíclica, ao invés da ferrodoxina transferir esse elétron para o NADP+, ela vai transferir ele aqui, ó, ao longo de uma cadeia transportadora de elétrons, de proteínas aí que transportam elétrons presentes na membrana do tilacoide. Para cada salto que esse elétron dá, né, existem aqui na membrana da célula, né, nós já vimos isso nas aulas de fotossíntese, os citocromos, que são aí proteínas que permitem o quê? A passagem de íons H+ do estroma para o interior do tilacoide, tá? E que esses H+ vão ser expulsos, né? Depois de eles serem acumulados aqui no interior do tilacoide, eles vão ser expulsos aí do interior do tilacoide de volta para o estroma. E que nesse momento essa proteína aqui, que é a sintetase do ATP, é uma sintetase, tá, de ATP, ela vai permitir aí a ligação de um grupo fosfato a um ADP, formando a molécula de ATP. Tá? Então, a fotofosforilação cíclica ela é importante principalmente por causa dessa produção extra aqui de ATP que ela favorece. Tá? Bom, e o elétron, né? O que acontece com ele? Quando ele chega no final da cadeia transportadora, ele vai ser transportado aqui, transferido para uma molécula chamada de plastocianina. A plastocianina, ela está aqui junto à membrana, mas na parte interna do tilacoide, e ela vai transferir esse elétron novamente para a molécula para o fotossistema 1, repondo esse elétron aqui nas clorofilas do fotossistema 1. Ou seja, por que a fotofosforilação é cíclica? Porque o elétron sai do fotossistema 1, passa por uma cadeia transportadora de elétrons e retorna para o mesmo fotossistema, ok? Então, está aí a diferença entre fotofosforilação cíclica e acíclica. Assistam às aulas no quadro.com.br. Aproveitem também para assistir aulas de física e de matemática com o professor Bruno, o engenheiro do ITA, tá bem? Um abraço e até lá!